o pecado de Sodoma e o coronavírus. Quando eu anuncio um tema como esse, ao falar em pecado de Sodoma, eu tenho certeza que são dois os sentimentos principais que surgem no íntimo das pessoas. O primeiro sentimento é o de euforia, uma espécie de excitação espiritual, como observei por meio das várias postagens recebidas nestes dias, em que alguns tentam associar a chegada do vírus, do coronavírus ao Brasil, como sendo sinônimo do julgamento de Deus, portanto terem brincado com o nome de Jesus nesses últimos tempos. Diante desse tema, muitos dizem assim: vá lá, pastor Júlio, muito bem, denuncie o pecado desse povo. Lembram-se do carnaval passado, quando Jesus foi blasfemado pela Mangueira, escola de samba carioca, ao ser levada a sua imagem para dentro da Sapucaí como negro, LGBT, índio e mulher? Lembram-se das muitas marchas gays realizadas em todo o Brasil, onde Jesus foi apresentado como homossexual, manchando-se assim a sua santidade? Lembram-se do especial de fim de ano da Netflix, produzido pelo grupo humorístico Porta dos Fundos, em que Jesus foi caricaturizado como gay? Pois é, Deus está pedindo agora a conta de tudo. Estamos sendo visitados pelo juízo divino nesse momento. Esse é o pensamento de muitos sobre o que está acontecendo em nossa pátria nesses dias presentes. O segundo sentimento que pode surgir ao se ouvir um tema como esse, o pecado de Sodoma e o coronavírus, tem a ver com a indignação ao próprio tema. Alguns pensam, eu não creio que o pastor Júlio, sendo um cara que eu considero tão inteligente, tão avançado nas suas ideias, vai fazer esse tipo de leitura ao associar o coronavírus ao pecado do povo, como se Deus fosse um Deus carrasco e estivesse agora derramando essa maldição sobre o Brasil em consequência de sua rebelião espiritual. Eu esperava de sua parte, pastor Júlio, uma postura mais esclarecida. Estou decepcionado com você. Vamos lá. Quando você ouve a palavra Sodoma, qual é a imagem imediata que vem à sua mente? Imoralidade, homossexualidade, perversidade sexual, pecado. Tudo isso pelo famoso texto bíblico que vamos ler agora. Vamos lá para o texto que nos apresenta o pecado de Sodoma, ou na nossa concepção, o que é o pecado de Sodoma por esse texto? Gênesis 19, do 1 a 8. Olha o que diz a palavra. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se, rosto em terra, e disse: meus senhores, por favor, acompanhe-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que, finalmente, o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho duas filhas que ainda são virgens, vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo
da proteção do meu teto. Gênesis, capítulo 19, do 1 ao 8. O restante da passagem você pode ler depois, aí onde você está em casa, conhecer o seu desfecho, caso não conheça. Mas qual é a impressão que sentimos, que nutrimos ao lermos esse texto bíblico? Pensamos, aí está a razão de Deus ter destruído Sodoma com fogo que caiu do céu. Era um povo tão maligno, tão hediondo, que quis ter relações sexuais com os anjos que chegaram à cidade. E Ló, o homem escolhido de Deus para fugir daquele massacre, ele não era lá muito justo, ele não ficava muito atrás em relação ao pecado daquela gente, a ponto de oferecer as suas 2 filhas para aqueles homens transarem com elas no lugar dos anjos. Associamos Sodoma sempre a uma sexualidade distorcida, pecaminosa, desviada dos propósitos originais de Deus. Mas, e é aqui que eu quero chamar a sua atenção de modo mais agudo, é aqui que eu quero convocar a sua atenção de modo mais especial. Será que Sodoma foi destruída pelos muitos homossexuais que havia nela? Sodoma foi arrasada pelo juízo de Deus, basicamente por ter sido uma cidade imoral no campo sexual? Foi o motivo de uma sexualidade animalesca a destruição de Sodoma? Eu quero lhe dizer com toda convicção que não. A sexualidade transgressora de Sodoma não foi a responsável maior pelo castigo que ela recebeu de Deus. E quem diz isso não sou eu, pastor Júlio, é a própria palavra, por meio de 2 textos no Velho Testamento, Isaías capítulo 3 e Ezequiel capítulo 16. Eu quero ler nestes 2 capítulos as partes, os versos que nos interessam para chegarmos à compreensão dessa verdade que eu estou lhes apresentando. Primeiramente eu quero ler Isaías 3, 8 e 9, para depois lermos os versos 14 e 15, para entendermos um pouquinho o que nós estamos falando. Isaías capítulo 3, versos 8 e 9, muita atenção para a leitura dessa palavra. Olha o que diz: Jerusalém, a cidade de Deus, está em ruínas, e o povo de Judá, o povo de Deus, está caído. Suas palavras e suas ações são contra o Senhor, desafiando a sua presença gloriosa. O jeito que olham testifica contra eles, mostram seu pecado como Sodoma. Mostram seu pecado como Sodoma, sem nada esconder. Ai deles, pois trouxeram desgraça sobre si mesmos. O povo de Deus está arrasado, destruído, humilhado. Por que motivo? Porque as suas palavras e gestos eram contra Deus, desafiando o próprio Senhor e a sua santidade. E o profeta compara o povo de Deus a Sodoma. Judá já não tinha mais vergonha de pecar contra Deus na presença desse mesmo Deus. Seu olhar era altivo, arrogante, presunçoso, perdeu-se o temor em relação ao Senhor, e com isso todos daquele povo trouxeram desgraça sobre si mesmos. Mas qual foi o pecado praticado pelo povo de Judá, o povo de Deus, que o fez ser comparado a Sodoma? Qual foi? Vamos para os versos 14 e 15 de Isaías capítulo 3. Isaías 3, versos 14 e 15. Olha que palavra certeira, esclarecedora. O Senhor entra em juízo contra as autoridades e contra os líderes do seu povo. Vocês arruinaram a vinha, e o que foi roubado dos necessitados está nas suas casas.
que pretendem vocês ao esmagarem o meu povo e ao moerem o rosto dos necessitados? Quem pergunta é o Senhor dos exércitos. O pecado praticado por Judá, que a fez ser comparada a Sodoma, foi o pecado da injustiça social, o pecado da desigualdade econômica, da exploração do pobre, do sofrimento imposto aos mais fracos por parte dos mais fortes. Não tem nada a ver com a homossexualidade de homens que queriam transar com anjos, que isso fique bem claro. Por mais pecaminosa que tenha sido essa atitude, essa intenção, não foi essa a causa do ruir de Sodoma. Isaías diz aqui, escute isso, Isaías diz aqui que seu povo estava sendo esmagado. Aqui há um detalhe interessante. Que povo é esse que está sendo esmagado? Não é o povo de Judá, porque senão teríamos uma incoerência, uma contradição. A profecia proferida por Isaías é contra o povo de Judá, é para toda a nação de Judá. Deus não iria castigar um povo do qual ele sente peninha. Deus não iria anunciar um juízo sobre um povo acerca do qual ele está compadecido. Não. Esse povo aqui é esmagado, oprimido, triturado, e que é alvo da misericórdia de Deus, são os pobres. Escute isso. Deus é o Deus dos pobres e desvalidos. Vamos ver isso na palavra? Tiago, capítulo 2, versículo 5. Vamos lá? Apenas a título de embasamento do que eu estou dizendo. Ouçam, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam. Deus fez sim uma opção pelos pobres. E Isaías toca mais fundo ainda na ferida. Por favor, Vinícius, volta para outro texto, o texto anterior. Aí, Isaías, ele toca ainda mais fundo na ferida, ao dizer que os rostos dos necessitados estavam sendo moídos. Essa expressão, rostos moídos, significa que os pobres estavam sendo desfigurados, estavam perdendo a sua identidade como pessoas e cidadãos, deixando de ser gente ao serem tratados como animais de forma subhumana. Na última sexta-feira, estive com o pastor Absalom, com o irmão Géder, com o João Dutra, no lixão aqui da cidade de Teixeira de Freitas. Um espetáculo dantesco, horrível, tenebroso. Ali fomos abençoar cerca de 50 famílias com cestas básicas. E em determinado momento eu vi uma cena, presenciei uma cena que mostra o quanto o ser humano se torna desfigurado. O quanto o ser humano perde a sua identidade pela maneira como ele é oprimido, humilhado e envergonhado. Tínhamos ali um senhor que visivelmente era o que estava em piores condições. E ele começou a dizer para a assistente social que nos acompanhara que ele não iria receber nenhuma cesta, que ele não podia receber, que ele não era digno de receber nenhuma cesta. E ela, não, o senhor vai fazer o cadastro agora, e nós vamos dar uma cesta para o senhor. E todos estavam ali em volta de Géder, pastor Absalom, preenchendo os seus cadastros para receberem aquela cesta, que era um presente grandioso. Nesse momento entra um caminhão de lixo para descarregar a sua mercadoria, ou seja, as sobras, os restos, tudo aquilo que não presta para as pessoas normais, lá, mais acima no lixão. E aquele senhor, quando viu aquele caminhão de lixo, correu para ser o primeiro a pegar o que tivesse ali de melhor. E a assistente social falou: não, volte aqui, o senhor tem que fazer o cadastro para poder pegar a sua cesta. E ele se recusou a fazer o cadastro para poder pegar o lixo que entrara pelo caminhão. E ele não ganhou a cesta dele naquele momento. Você entende isso?
a perda de identidade, pela pobreza a que aquele homem estava submetido. Amados, amadas, a igreja não pode ser a igreja das elites, caminhando em contramão ao Deus que ela diz servir. Se esse é o Deus dos pobres, a igreja precisa ser a igreja dos pobres. A igreja, dentre os seus vários chamados e vocações recebidos da parte de Deus, ela existe para dar dignidade ao pobre, para ser um espaço de igualdade entre as pessoas. O nosso chamado primeiro, básico, fundamental é o da adoração. Existimos para louvar e adorar ao Senhor. E nós adoramos a Deus quando o servimos de várias formas. E uma delas, uma das principais, é ajudando, dando uma mão amiga ao pobre. Que os irmãos mais abastados da igreja do Senhor Jesus, que os irmãos mais favorecidos socioeconomicamente entendam isso. O que Deus lhes deu é para abençoar o pobre, não é apenas para o seu próprio bel prazer, não é apenas para o seu próprio deleite de você e de sua família. Veja, meu irmão, minha irmã, a palavra dura que Isaías dá para nós hoje, para a igreja, para mim e para você. Vamos lá? Dá para voltar? Volta só um pouquinho. Aí, ok, aí. O Senhor entra em juízo contra as autoridades e contra os líderes do seu povo. Quem detém a voz para falar em nome das multidões? Quem tem o encargo de liderança profética no mundo é a igreja de Jesus. E o juízo de Deus sobre o mundo começará pela igreja. Pois a igreja, como disse Bill Hybels, deveria ser a esperança do mundo. Sim, nós estamos nos sujeitando ao juízo de Deus, ao não assumirmos a posição para a qual fomos chamados de líderes desse tempo de caos. Estamos calados e inoperantes, concordando em boa parte com as injustiças que se veem por aí. Pior, em alguns outros casos, estamos praticando e perpetrando o mesmo tipo de injustiça social também. Vou falar algumas coisas agora. E eu quero pedir, por favor, em nome de Jesus, que você saia um pouco fora dessa caixinha político-partidária que tanto tem dominado o nosso país, em especial o nosso Brasil evangélico, nesses últimos dias. Nós achamos normal quando o presidente da República vem a público dizer o seguinte sobre essa pandemia: é apenas uma gripezinha. Os mais fortes, como eu, que tenho histórico de atleta, como meu principal assessor, general Augusto Heleno, que testou positivo para o Covid-19, mas que já está trabalhando, os mais fortes, os mais preparados, vão passar por isso e nem vão sentir. Mas, palavras do presidente, numa entrevista para a Datena, da Rede Bandeirante de televisão, mas os mais pobres, que se alimentam mal, que têm um histórico de desnutrição e de doenças, esses sim podem ter algumas complicações pelo seu baixo sistema imunológico. Ou seja, o presidente está apregoando ao vivo a lei do mais apto, a lei do mais forte. É a lei que tem que prevalecer. Se você é pobre, se vire, meu amigo, dê seu jeito. Rimos, quando esse mesmo presidente, o nosso presidente, diz que o pobre é um caso a ser estudado, porque ele viu um vídeo de um cara mergulhando num bueiro de esgoto e nada acontecendo com ele. Ou seja, tudo pode continuar como está para o pobre,
porque o pobre sempre dá jeito para tudo e nada lhe acontece de ruim no fim das contas. O pobre se vira sempre. Não damos muita bola, não nos indignamos quando o ministro da Economia desse governo, Paulo Guedes, diz que o dólar não pode permanecer tão baixo, ele precisa subir, porque é impensável conceber a ideia que empregadinhas domésticas possam estar indo várias vezes ao ano para os Estados Unidos. Alguns erros aí nessa palavra de Paulo Guedes. Primeiro é que ele não está fazendo uma análise de conjuntura social. Não tem empregadinha doméstica nenhuma indo para os Estados Unidos. Impossível com o que se recebe. E segundo, qual o problema dos pobres poderem desfrutar das mesmas diversões, das mesmas possibilidades de lazer separadas para as elites econômicas? Isso é preconceito. E a gente não se inquieta, a gente não se indigna com isso. Igreja, Deus irá nos julgar com o mais duro juízo pela nossa falta de preocupação social, pois a profecia dirigida contra Judá é encaminhada primeiramente às autoridades, e nós somos as autoridades de Deus nesse mundo. Olha o que Pedro diz, vamos lá? 1 Pedro 4,17, pode avançar um pouquinho. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, o julgamento de Deus começa sobre a sua igreja. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Você entendeu essa palavra? Você compreendeu qual é o nosso pecado? Qual foi o pecado de Sodoma? E em que sentido estamos sendo hoje comparados àquele povo pagão? Pois bem, eu vou para o segundo texto, que mostra qual foi realmente, de modo cabal, o pecado de Sodoma, para que ninguém ainda tenha coragem de dizer que eu avancei muitos versículos à frente, tirando um texto do seu contexto. Para que não fique nenhuma dúvida quanto a qual foi o pecado de Sodoma. Mas antes, eu quero esclarecer uma coisa. Eu quero falar uma coisa. Porque eu sei que tem muita gente aí entre si, muitos familiares se cutucando, se mexendo, falando, pensando. Muito bem. Agora a verdade foi exposta. O pastor Júlio acabou de se revelar um comunista, um esquerdista de carteirinha. Ao falar mal do presidente, ele assumiu publicamente que é um socialista esquerdopata. Calmamente, com toda a finesse e tranquilidade que me são peculiares, que o meu povo conhece muito bem, ok? Eu vou lhe responder. Deixe de ser besta, ignorante e tapado, meu irmão, minha irmã. O crente não tem que ser de direita, nem de esquerda. A posição do crente é a posição de Jesus. E a posição de Jesus jamais foi uma posição político-partidária. O meu reino não é deste mundo, disse Jesus. Adotou-se hoje no Brasil evangélico, escute isso, estou falando de coisas que têm que ser ditas, de verdades que a igreja está entorpecida e adormecida. Adotou-se hoje no Brasil evangélico a ideia de que ou você é Bolsonaro e está do lado do Messias, ou você é Lula e está do lado do capeta. Lula aqui, né? Bolsonaro cá. Não existe mais meio termo. Não há mais a possibilidade de se pensar fora da caixinha que foi criada. Ou você é um, ou você é outro.
Eu não aceito essa divisão. Eu sou da causa de Jesus. Eu não sou da causa de Bolsonaro, nem de Lula. E seja lá quem mais aparecer. A vida fora desses dois extremos. A vida fora destas duas zonas, esquerda e direita. Entenda isso, por favor, meu irmão. Vou fazer uma confissão aqui, tá? Vou quebrar o meu sigilo eleitoral. A única vez que eu votei em Lula foi na sua reeleição, porque entendi que ele tinha feito um bom mandato na sua primeira gestão. Dilma nunca contou com o meu voto. Então, vá com as suas acusações falsas para outro lado, não para mim. A minha posição, repito, é a posição de Jesus. E nós estamos preocupados com questões que foram levadas à tona pelo PT, o antigo partido que esteve no poder, e é o PT, é a esquerda doentia, a responsável por essa onda de fanatismo religioso, onde a política tem sido religiosizada e a religião tem sido politizada. O povo ficou com tanta raiva da esquerda que está aceitando qualquer coisa que apareça, qualquer Messias, qualquer Salvador. Sabedoria, irmãos! Há muitas causas que não são nossas. Há muitas causas que não estão na palavra. E a principal a ser defendida está sendo posta de lado. É a causa do pobre. Vamos então para o segundo texto. Estou acabando, estou fechando aqui. Vamos para o texto de Ezequiel. Ezequiel 16, 49 e 50, para deixar bem claro. Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres e os necessitados. Eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso eu me desfiz delas, conforme você viu. Não há muito o que comentar, que não está bem claro. Ainda tem alguma dúvida sobre qual foi o pecado maior de Sodoma? Eu creio que não. Sodoma era uma cidade altiva, injusta, maligna no seu trato com os mais desfavorecidos economicamente. E por isso ela foi exterminada por Deus. Pergunto-lhes então, para terminar essa minha palavra. O que tem a ver o pecado da injustiça social praticado por Sodoma com o coronavírus, essa praga do tempo presente? Eu lhes respondo, tudo a ver. Como eu disse na última semana, nunca em outro tempo na história, em nível mundial, vimos-nos tão fragilizados, tão expostos em nossa pequenez e vergonha humana, com todas as nossas fraquezas sendo mostradas, com o egoísmo humano sendo revelado em toda a sua extensão. O homem está, nesses dias de crise, mostrando-se como ele é, de modo sórdido em muitos momentos, mas de modo benigno em outros também. A maior nação do mundo, a maior nação cristã do mundo, os Estados Unidos da América, os missionários que nos trouxeram a palavra do Senhor para sermos a igreja que hoje somos em todo o Brasil, compraram todos os estoques mundiais de máscaras, respiradores, deixando muitos países, como o Brasil, de mãos vazias, sem poder fazer nada, pois o que os americanos têm pago é um valor muito superior ao nosso. Onde está a humanidade do cristão Trump, que tem sido apregoado como modelo de líder a ser seguido e que é de fato hoje o principal aliado do nosso presidente? Os supermercados estão cheios como nunca. E o setor que mais cresceu em meio à crise é o setor de alimentos. Olha que coisa interessante. Cresceu 25%. Os mais favorecidos economicamente têm feito estoques de comida para meses.
caso venha uma grande crise na produção agrícola e na indústria alimentícia. Mas o pobre, ele não pode fazer isso, o pobre não pode estocar, o pobre não pode armazenar, porque ele trabalha no dia para garantir o pão desse mesmo dia. E ele não está podendo trabalhar hoje. Você consegue pensar nisso? Sem ideologia política, sem afetação partidária, sem idolatrias a figuras humanas. Você consegue entender isso? Para que o pecado de Sodoma não seja o meu e o seu pecado nessa geração presente, para que o pecado de Sodoma não seja a nossa causa definitiva de destruição nesse tempo que se chama hoje, precisamos nos mobilizar, nos unir, agregar esforços. Como eu disse, há muitos exemplos negativos nesse momento, mas há também outros positivos. Exemplos negativos. Há muita gente aí se levantando para fazer uma caridade marqueteira, para chamar a atenção para si mesmo, para sua própria pessoa ou para a instituição em que ele está à frente. Nesses tempos temos visto uma grande desunião entre as igrejas. As igrejas estão concorrendo com qual a live vai ser melhor. Qual live vai atingir mais grupos, mais pessoas. Cada qual preocupado com o seu próprio umbigo. Mas vamos falar de coisas boas. Eu tenho visto aqui na Memorial, em 2 semanas e um pouquinho, nós distribuímos, juntamente com a cidade Marinélia, 103 cestas básicas. E a igreja Memorial não é uma igreja rica economicamente, é uma igreja abençoada pelo Senhor, com pessoas pobres em sua grande maioria, mas que entendem que o pouco que tem é para compartilhar. E eu tenho visto também alguns irmãos dessa igreja, dessa congregação, mais favorecidos economicamente, vindo e dando também de si, abençoando, fazendo coletas entre os seus amigos de uma melhor condição socioeconômica. Então estamos vendo ricos e pobres, classe média, pessoas ajustadas economicamente, pessoas que estão passando até por dificuldades, todos num só intuito de ajudar, de abençoar, de estender uma mão. É um tempo que envolve a todos nós, sem distinções. E já arrecadamos ontem, além dessas 103 cestas que foram entregues, escuta isso, mais 40 cestas, glória a Deus. Mais 40 cestas que estão prontas, já com seus destinatários quase todos fechados. E algumas que ainda serão compradas também esta semana. É a igreja se unindo, é o povo de Deus se integrando. Porque haverá, e isso não é uma profecia maligna, por favor, estou aqui para abençoar, não para amaldiçoar. Mas tudo indica que para todos haverá uma grande recessão. Principalmente para os países em vias de desenvolvimento como o Brasil, que estão fazendo investimentos bilionários, tirando de fundos que são imprescindíveis para o combate às questões que têm afligido o Brasil há tanto tempo, como a inflação, por exemplo. E poderemos passar um período de vacas magras. E mais do que nunca a nossa solidariedade, ela não pode se aquietar, ela não pode se amainar, ela não pode se apagar. É tempo de fazer valer a nossa fraternidade. Quando ontem andávamos nas ruas do bairro Caican Sul, Universitário, anunciando, chamando as pessoas a contribuírem com um carro de som, a coisa mais linda era que as casas mais simplórias, as casas mais humildes, se abriam e vinham ao nosso encontro, e muitos que tinham de sobra ficavam fechados e escondidos, e passando pelo carro de som eu via que estavam assentados, assistindo TV, participando de um churrasco ou coisa semelhante. Não, é tempo de se levantar,
e entender que o que você é e o que você tem são instrumentos para abençoar o reino de Deus. E nós abençoamos o reino de Deus quando nós investimos no pobre. Creia nisso, pense nisso. Eu quero fechar com o Salmo 41, verso 1. Salmo 41, verso 1. É uma promessa de Deus para a sua vida. Você, filho de Deus, você, filha de Deus. Olha que palavra. Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. A colheita abundante para quem investe na causa do pobre, porque a causa do pobre é a causa do reino de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que têm intimidade com Ele, daqueles que o levam a sério. Nessa noite, eu fecho a minha palavra agradecendo aos muitos irmãos, irmãs, amigos e amigas desta comunidade, a comunidade IBM, de fora desta comunidade, como temos presenciado. Eu quero agradecer pelo seu carinho, eu quero agradecer pela sua oferta, eu quero agradecer pela sua doação. Mas eu quero também fazer um apelo ainda a você que não se despertou, a você que não saiu dessa posição imóvel, inerte em que se encontra. Assuma a causa de Deus, assuma a causa de Deus. E a causa de Deus é o pobre. Estamos aqui abertos, de segunda a segunda, no horário administrativo de 8 a meio-dia, de 2 às 5 horas, para receber o seu donativo, o seu alimento, o seu produto de higiene pessoal, o seu produto de limpeza, a sua oferta, seja o que for. Você pode vir para que nós possamos abraçar essa causa que é de todos nós, que é de ordem mundial e que depende da nossa solidariedade para abençoarmos os que estão ao nosso redor. Deus seja louvado. Eu espero que nenhum irmão aqui tenha ficado chateado com as minhas colocações sobre o presidente. Eu só quero que você pense que algumas questões não podem ser aceitas passivamente pela igreja. Vamos orar? Eu quero orar. Hoje foi decretado aí, em muitos lugares, um jejum. E eu quero orar pelo país. Eu quero orar por essa crise pandêmica. Eu quero orar pelo pobre. Eu quero orar por você que está em casa, aflito, angustiado, sem saber como lidar com algumas situações que lhe fugiram ao controle. Vamos orar. Ó Deus querido, Senhor amado, Senhor bendito, tem misericórdia desta nação. Tem misericórdia do Brasil. Tem misericórdia, Deus, desse estado da Bahia. Tem misericórdia da nossa cidade, Teixeira de Freitas e tantas outras aí em outros estados, ou no nosso estado, ou até mesmo fora do Brasil. Derrama sobre os teus filhos o espírito de esperança, de paz, de tranquilidade, nesse momento de tantas tribulações, de tantas angústias de alma. Pessoas que estão totalmente irrequietas quanto àquilo que comerão, ao que vestirão, como pagarão as contas. Ó Pai, Tu és provedor, Tu és mantenedor, Tu és um Deus fiel. Que possamos extrair o melhor do pior em meio a essa crise e venhamos fortalecer a nossa fé, crendo que é o Senhor que nos mantém de pé, crendo que é o Senhor que nos sustenta, Pai. Abençoa aquele lar que nesse exato momento está sendo tomado pela total falta de expectativas quanto àquilo que poderá ser provado, comido amanhã. Ó Deus, visita esse lar de um modo miraculoso, manda os teus anjos, como nós temos sido para tantas pessoas, manda os teus anjos para levarem alimento a essa família.
Ó Deus, aquele comerciante que está desesperado, com as contas a serem pagas, o que ele vai fazer com os empregados dele? Demite ou segura mais um pouco? Senhor, Senhor, derrama do teu bálsamo e da tua sabedoria e da tua provisão. E que haja unidade nesse país. Não uma unidade em volta da figura de um homem, porque homens falham, homens se levantam e caem a cada momento, mas unidade em torno do teu Filho Jesus, porque é o Senhor que nos une. Somos um em Cristo Jesus. Que essa praga, que é chamada de coronavírus, ela não tenha no Brasil alcance para fazer o estrago que fez em tantos países. E que está fazendo ainda. Livra-nos, Senhor, desta doença. Livra-nos, Senhor, desta enfermidade. Protege os nossos. Porque se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Nós confiamos no Senhor. Nós confiamos no teu nome. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.